Boa noite, pessoal. Hoje mais um episódio do Empreendedor do Interior. Eu estou aqui com a Meili, né? Falo certo seu nome, Meili? Sim, certinho, Meili. É Meili. Sim. Boa noite, Meili. Seja bem-vinda, viu? Boa Trouxe aqui o seu noite. acompanhante Adriano, tá aqui Sim, também? meu parceiro. Tá certo. É, Gente, eu conheci a Meili no primeiro encontro literário que teve em Nazaré Paulista. Ela nem deve lembrar, porque tava muito a muvuca e a gente se conheceu muito de Foi relance, né? mesmo, Né? foi. Mas lembro você desde aquela época e fiquei ali com seu nome guardado, sem Hum. conseguir pronunciar, sem conseguir lembrar direito. Fui sempre recorrer a Sandra. Ah, Sandra, você tinha me contado de uma menina que era contador de história, você me apresentou ela, eu não lembro o nome dela, não lembro do contato. sim. E aí e ela, muito paciente, Sandra, me passou umas 3 vezes seu contato. Aí eu salvei certinho, porque como eu não lembrava o nome, eu não conseguia nem localizar na minha agenda, né? Ah, sim. Aí quando ela mandou pela última vez, eu falei, não, mas eu já tenho já. Aham. E vou trazer você aqui pra gente conversar um pouco. Então, seja bem-vinda, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Que Estou isso. muito feliz de estar aqui hoje. Eu que fico feliz. É, Diego, você dá um retorno pra gente se tiver algum problema, se alguém comentar que tem algum problema no vídeo, no áudio, tá? A gente vai monitorando para melhorar sempre, né? Deixa eu só transmitir aqui esse link, né? Uhum. Porque a gente tenta fazer com uma certa antecedência, mas ainda assim é difícil da gente conseguir organizar tudo, né? Sim. E ainda mais que a gente sempre vai tentando melhorar os equipamentos. Uhum. Então, quando a gente faz alguma mudança, tem que readequar de novo, né? Uhum. Vou dar alguns recadinhos aqui. Primeiro, o da Filtratemp. Então, a Filtratemp é uma empresa especialista em assistência técnica para piscinas. Então, você tem uma piscina e quer mantê-la sempre em perfeito estado, a Filtratemp é a solução ideal, cuidando de cada detalhe com excelência e profissionalismo, e com muitas soluções para aquecimento de água para banho e para piscina. Aproveita agora, vai ter o carnaval, você não quer chegar e estar com a piscina toda verde e a piscina gelada, mesmo estando calor, né? E do registro de marca. Então, a empresa que entende a importância de proteger o que é seu. Então, se você é empreendedor e ainda não registrou sua marca, a Ercom Marques está aqui para garantir a sua identidade esteja segura no mercado. Lembre-se, só é dono quem registra. Então, chama no WhatsApp, faz uma pesquisa, vamos avaliar se é possível registrar sua marca. E temos uma condição especial para quem é MEI e pessoa física, né? É isso aí, certo? Então, de volta aqui, já tem bastante gente acompanhando você aqui, inclusive algumas fãs suas, como a Rose Felícia. Ah, Rose, A do meu Rose coração. Olha, em sempre homenagem à acompanha. Rose, eu vim com o brinco que ela fez, porque eu Ah, valorizo o empreendedorismo de Nazaré tá Paulista e certo. sou fã do trabalho da Rose. Eu também. Você acredita que eu fui conhecer lá o novo espaço da Feira do Produtor Rural, né? Aham. E minha esposa adora girafa. E a Rose me faz uma girafa. Ela já fez uma pra mim, sabia? Ah, que É, porque eu legal. também gosto de girafa. Daí ela. E minha bebezinha é pequena agora, minha esposa Aham. comprou quase tudo de girafa, né? Nossa, que Coitada da bacana. bebê, mas tudo de girafa. Aham. E aí ela veio, nossa, eu vou levar pra minha filha. Chegou perto da minha filha, a girafa? Não, tá do lado da cama da Amanda. Tá do lado da cama dela, viu? Ela é fã de girafas, né? É, que bacana. Então vamos lá. Pessoal, vocês podem comentar aqui no Facebook, logo logo eu vou tentar ver o que tá no Instagram também, tá? E a gente vai conversando assim, logo logo eu vou interagindo com vocês. Então, primeiro que eu gostaria de falar o porquê que eu quis trazer você aqui, né? A Uhum. Sandra e a Rose já tinham falado um pouco do seu trabalho, mas muito por cima, porque eu sempre encontro elas correndo, né? Certo. E eu fiquei muito interessado por vários motivos, né? Hum. Primeiro, quando eu fui pesquisar sobre você, ver o seu trabalho, eh, conheci mais pela narração de histórias e depois fui ver um pouco mais da sua formação Sim. como educadora. E eu gosto muito disso, né? Eu venho de uma família de professores, Hum. estudo para licenciatura também, né? É mesmo, Eric? Que E vou estudar bacana. agora, com 35 anos, a O que você licenciatura. estuda? Eu faço gestão e empreendedorismo, só que com licenciatura, né? Então, estou naquela fase de estudar história da pedagogia, história da Ah, filosofia, que né? maravilha! Um E eu, parceiro aí também de profissão. e eu tô gostando muito, sempre gostei muito. E Aham. essa, tirando a minha família, né, de professores,
me despertou muito quando eu trabalhei numa empresa que fazia software para a educação, né? Olha, Então é aí que eu fui conhecer essa parte burocrática, né? Criar sim, emendas, regras, que as faculdades e escolas que eram meus clientes precisavam atender. Então eu comecei certo. a gostar muito disso. A vida me levou para a tecnologia, mas sempre fui encantado, né, por essa Gostei de saber parte, né? disso, dessa informação. E também minha mãe Ah, sempre trabalhou na biblioteca e tinha muitos desses eventos, como sarau. É a primeira vez que eu ouvi falar de um contador de histórias, como alguém que estudou para isso, né? aham, Fez aham, curso, esse tipo de aham. coisa, foi lá, né? Ah, vai ter uma oficina de contação de histórias. Eu falei, mas eu não achava que. O que Ah, será que é isso? e daí depois eu fui recobrando um pouco a memória Aham. e me lembro de um programa que tinha na Cultura, Sim, do Castelo, no programa rá que ela pegava uma batata, né? Pegava sim, uns com os palitos, objetos, os objetos, alimentos, né? E sim. aquilo me deixava encantado. Eu falei, como que. No começo você fica um pouco sem. Falando que não vai dar nada, não faz sentido, né? É uma Aham. batata com palito, não vai virar uma história. Daqui a pouco você tá vendo a ovelha, né? Que ela tá Isso, falando, né? o poder da imaginação, né? Exatamente. Então eu queria começar um pouco Uhum, antes ainda, né? Primeiro, da sua formação, né? Por que que você seguiu por essa formação com tantas outras, né? E pelas sim, dificuldades em si da profissão, por que que você seguiu sim, essa área, né? sim. Eu iniciei no magistério, eu sou da época do É, magistério. minha prima também. Minha prima fez Cefam, né? Eu fiz Cefam. Eu falo que o Cefam, eu saí do Cefam e o Cefam não saiu de mim. Até hoje, o que eu faço hoje é reflexo de muitas vivências que eu tive no Cefam, Sim. porque o Cefam, o Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, foi um programa do Estado de São Paulo, e na época eu era adolescente e esse programa era integral, então tinha esse diferencial, né? Sim. Integral significa ficava o dia todo na escola. Então você imagina uma adolescente o dia todo na escola e vivenciando essa prática de lecionar, do magistério mesmo. E lá, assim, nós tivemos uma formação tão robusta e tão significativa e marcante que eu me interessei demais por teatro. Então eu fiz teatro fora do Cefam, dentro do Cefam, e aí esse caminho para narração e para ser contadora de história foi muito, né, muito floresceu demais em mim. Então naquela época eu já fazia essa peregrinação de escola em escola, ou por meio dos estágios, ou por meio de recreações, ou colônia de férias, né? Sim. Esses eventos, eles convidam muito os jovens para conduzir, Sim. né? E eu participava demais. E a narração de histórias me apoiava nisso. E ali eu despertei, opa, educar por meio de histórias é algo muito potente. É algo que faz. Então, nesse início, você já misturou as duas coisas? Nesse início eu fazia, mas eu não tinha assim uma consciência. Eu entendia que as crianças, no caso, né, que eram para crianças na época, se envolviam mais se eu trouxesse a narração para as minhas propostas. Certo. Ali naquele momento era isso, né? Porque eu estava estudando, era uma iniciante e tudo mais. Só que com 17, de 17 para 18 anos, eu me formei e já ingressei num concurso público em Guaratinguetá, que é onde eu sou natural de Guaratinguetá, Ah, que né, do legal. Vale do Paraíba. Para quem não sabe, Guaratinguetá, Vale do Paraíba é muito próximo de Nazaré Paulista. É muito próximo. Então, é, naquele momento, como educadora das infâncias, de educação infantil de creche, então é importante assim destacar bem, né, que eu fiquei Sim. muitos anos em creche, em escola particular também, porque aí ao mesmo tempo eu lecionava em um período no município e outro período em escola particular. Eu sempre trazia as histórias, a narração para as minhas vivências, para as minhas práticas, para os meus projetos com as crianças. Então, assim, independente do conteúdo, independente do tema, eu buscava a, sempre trazer a história. Sim. E isso me fortaleceu de uma forma, e foi, claro, isso também foi me formando como contadora. Mas detalhe, Eric, eu não falava que eu era contadora.
Eu falava simplesmente, eu sou professora, eu sou professora, eu sou professora. E aí, já depois de tantas formações, porque eu gosto muito de estudar. Sabe a maluca dos cursos? É a Meili. É a Meili. Eu nunca me vi não estudando. Eu sempre estou estudando. Porque eu gosto muito e porque eu acredito muito que para ser professor, para ser educador, você precisa estar em constante aprendizado. Sim. E isso é uma coisa que eu acho que até o próprio educador, como ele está em contato com a informação, ele está sempre, né, sempre fresco, né, na mente dele, A né? ideia é essa. A ideia é que a minha mente e a mente de todos os educadores, eu acredito muito nisso, Sim, estejam assim, sim. abertas para aprender. E aí eu fui estudando, fiz depois da pedagogia, depois do magistério eu fiz pedagogia, depois eu fui fazer a psicopedagogia, a psicomotricidade. Por que eu fui fazer? Porque eu encontrei estudantes com dificuldades de aprendizagem. Então, o meu objetivo lá naquela época era o quê? Fazer a psicopedagogia e a psicomotricidade para auxiliar esses estudantes, ou com dificuldade de aprendizagem, ou com inclusão. Porque eu já comecei a sentir esse desafio. Então, essa sua formação veio com base também em coisas que você foi pegando ao longo do caminho, né? Também, eu fui Sim, sentindo a necessidade, falei, opa, preciso me especializar nisso, né? sim. Porque não consigo sozinha. Então, eu preciso me aprofundar. E fui. E assim, logo em seguida, os olhares já começaram a me direcionar para uma liderança educacional. E eu falei, mas eu não estava ainda como liderança, eu estava em sala de aula. Mas eu já estava sentindo aquele, opa, eu acho que eu quero, é isso que eu quero também. Aí eu fui fazer a gestão educacional Sim. em sala de aula. E fiz a gestão educacional. Logo depois da gestão educacional, eu fiquei ainda em sala de aula, mas surgiu a minha vontade era cursar uma faculdade pública e de preferência a USP. Era um sonho. Abriu o curso de ética na USP, eu falei, eu vou fazer. Eu fui e fiz a prova, passei pelo processo. Era uma pós-graduação, né? Na época, eu queria muito fazer, mas eu queria vincular já com as histórias. Então, eu tinha um objetivo de fazer a ética para vincular com a narração. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui me aprofundar em Pinóquio e em Mazzaropi. Caramba, que legal. Não, por que Mazzaropi? Porque Mazzaropi é de Taubaté, próximo a Guaratinguetá. Sim. Então, a Ele veio região aqui do Vale também. do Paraíba. Ele gravou um filme aqui. Então, a Exato. região do Vale do Paraíba, essa Sim. região toda, né? Vale do Paraíba, Bragantina. Então, aí eu fui levar o Mazzaropi e fui levar Pinóquio. Por que Pinóquio? Vou explicar para você por que eu fui me aprofundar a ética em Pinóquio. Porque na época eu fiz uma peregrinação. Eu sou uma educadora salesiana também, né? Sim. E eu fiz uma peregrinação para a Itália. E Pinóquio é uma história italiana. Sim. Então, Mini, mas que loucura é essa? Pois é, uma loucura mesmo. Só que a minha pesquisa, ela foi aplicada, né, nas escolas, inclusive, que eu lecionava. Sim. Eu desenvolvi os projetos nas escolas e isso se destacou. Se destacou tanto que aí, então, eu assumi uma coordenação. Sim. Uma coordenação pedagógica. E, brevemente, eu passei no mestrado na USP. Então, foi assim, foi acontecendo. Só que eu fui cursar um mestrado de uma área que até então eu nunca tinha imaginado na minha vida fazer. Porque, geralmente, as pedagogas, elas fogem da matemática, da física, da química e das ciências. Sim. E eu fui fazer um mestrado em projetos educacionais em ciências para me desafiar, porque eu sou assim, opa, eu não sei isso daqui, é isso que eu vou estudar. Eu não sei isso daqui, é isso que eu vou estudar. E aí eu fui. Olha, Na verdade, foi uma das coisas que Eric, chamou a atenção também quando mestra em projetos educacionais de ciências. Eu fiquei pensando, mas eu nunca tinha visto sim, dessa forma, né? eu vou dizer para você, foi um mergulho assim intenso nessa área, porque até então eu sabia superficialmente. E aí eu pensei, como eu vou unir isso à narração? Então perceba, tudo isso eu quero unir e fazer conexão com a narração de histórias.
E eu fui buscar um pesquisador, um educador, que eu acredito muito na pedagogia dele, que é o Malba-Tahan, Júlio César de Mello e É, Souza Malba-Tahan, foi, que, foi foi o nome também que eu fiquei. Eu vou perguntar para você como escreve, tá sim, escrito aqui. Como que fala, na verdade. sim, que na década de 50, 60, Hum. ele educava, era um educador de matemática, mas ele trazia esse diálogo da matemática com as outras áreas do saber. Então, por meio de histórias ou jogos ou de maneira lúdica, ele trazia a aprendizagem, o ensino da matemática, vinculando ele com a arte, Ele com a já língua tinha essa ideia portuguesa. de unir outras Ele atividades. já fazia isso. E aí, quando a gente tem uma palavra na pedagogia, eu não sei se você já estudou sobre isso, mas a gente fala muito em educação, a gente fala muito em interdisciplinaridade. Ainda não. Essa palavra enorme. Essa palavra enorme que significa o diálogo entre as áreas do conhecimento, né? Certo. E aí eu vou dizer para você, vou perguntar para você, você acha que todos os professores conseguem fazer isso com tanta facilidade e tranquilidade? Não, não consegue. Infelizmente não, Hum. né? É algo que assim ainda falta, ainda precisa a matemática conversar mais com a língua portuguesa conversar com a história conversar com a arte. A gente sabe que isso acontece de maneira muito implícita, mas eu digo assim, explícita. Como que a gente pode fazer esse caminho? Sim. E aí eu fui me apoiar na pedagogia de Malba-Tahan, mas aí de novo, eu fiz assim um caminho de duas vertentes. Primeiro, da aprendizagem e do ensino-aprendizagem das crianças, dos estudantes, e depois da formação de professores. Porque eu também comecei a ser convidada para ministrar formações para os professores. Eu falei, opa, preciso me especializar nisso também. Sim. E olha, eu vou dizer para você, o trabalho foi premiado. Você acredita que uma pedagoga conseguiu ser premiada na área de matemática? E Caramba. assim, mas é alguém que não tinha esse caminho formativo e foi buscar, e foi se aprofundar, e foi estudar. Claro que com o apoio de muitas pessoas importantes, né? Eu fui buscar uma pesquisadora, que eu digo que é minha mentora, a Juraci Condé. Ela é uma das referências em pesquisa de Malba-Tahan no Brasil. Inclusive, Malba-Tahan está completando 130 anos de nascimento, se eu não me engano, esse ano. Né? Sim. E os meus orientadores da USP, que foi a Maria da Rosa Capri e o Ângelo Capri. Eu faço questão de falar os nomes deles em todos os lugares que eu vou, porque Legal. são pessoas, mentores, orientadores e meus pais, minhas mães científicas. Né? Na USP a gente costuma falar que quem orienta a gente é uma mãe científica. Então, realmente valeu a pena esse sonho que Valeu você muito tinha a de ir para a pena. USP, né? Porque Sim. era uma coisa que eu queria detalhar um pouco mais. Foi lá que você conheceu essa metodologia dele, do Malba-Tahan? Então, na verdade, a Juraci, que eu falei que foi a minha mentora, ela deu aula para mim na pedagogia. Sim. Lá na pedagogia, ela já falava muito dele, só que de maneira superficial, né? Não aprofundava, porque eu tive aula com ela de estatística na pedagogia. Sim. E ficou. Depois nunca mais fui ver sobre o Malba-Tahan. Quando chegou esse Você não se desafio do aprofundou naquele mestrado, momento. não. Tá. Quando chegou o desafio do mestrado, Hum. aí sim, eu virei a pesquisadora de Malba-Tahan. Uhum. Aí hoje que eu posso falar para você, eu já escrevi muitos artigos sobre ele, né? Sou muito convidada para falar sobre ele. No site oficial de Malba-Tahan tem um vídeo meu contando a trajetória dessa pesquisa para quem se interessar. Que Né? legal. Tem lá no site oficial de Malba-Tahan, gente. E já contei muitas histórias e fiz a jornada, a virada Malba-Tahan na USP, né? Eu conduzi oficinas com professores, para os jovens. Então, assim, tem um caminho muito bonito, sabe? Que Sobre, legal. sobre essa pesquisa. A Sim. gente vai aprofundar um pouco mais na frente. Uhum. E vou só receber as pessoas que estão aqui. Então, a Vilma está falando que grande capacidade. Ah, Dona É. Vilma! Viva!
A Tainá, que trabalha comigo, ela me ajuda na pesquisa e também ficou encantada pelo tudo que você Ah, conversou com ela. Tainá, eu É, conversei com ela pelo WhatsApp. isso. Tainá! E daí ela tá aqui também acompanhando, né? Queria ver, né, o que você falou para ela, né? Aí tem aqui a Marilei Casemiro Minha também. mãe, Marilei! Tá cheio Inspiradora de de todos os orgulho lá. projetos. Ah, aqui a Rose estava falando que o Cefam era a melhor formação para o magistério. Nossa, é É. verdade. Concordo. Concordo. Então, aqui a Marilei está falando que se existe alguém que ama ensinar e transmitir o que sabe, esta é a professora, gestora e contadora de história, a Meili Moana. E amor pelo que faz, né? Ai, meu E, Deus. Não fala muito o que ela escreve, não, porque eu me emociono. e a Rose está falando assim que a Zaré Paulista precisa conhecer mais, né, do seu trabalho como educadora e como contadora de histórias. É um dos meus sonhos. É, Um dos meus sonhos. vai começar a conhecer mais. É, Isso. uma das coisas que você citou aqui, é, antes de avançar um pouco, eu queria que você explicasse o que é ser uma narradora de história, o que é contar história. Uhum. Porque é uma coisa que eu gosto muito. E a primeira vez que eu percebi a importância disso foi na faculdade, né? É. Quando, no meu curso de tecnologia, eu percebi a dificuldade da didática, assim, de uma pessoa, principalmente da área técnica, você falou deles, né? Eles tinham um conhecimento muito amplo, muito técnico e uma dificuldade de comunicação muito grande, né? E transmitir a informação com esse ruído Uhum. é muito complicado. E Sim. aí eu lembro que uma vez eu entrei, eu fiz vários concursos públicos, né, para fazer cursos técnicos e faculdades. Um Uhum. deles foi na ETEC de Sim. logística. Ah. E lá eu tinha um professor de economia. Esse professor tinha uma didática absurda. E era uma matéria chata, né? Uma matéria Maçante. maçante, principalmente quando eu começo a falar de juros, esse tipo de coisa. Mas ele sabia como ninguém, Meili, trazer essa história, assim, trazer uma história para ilustrar uma explicação, por exemplo, de uma taxa básica de juros ou Olha. de uma coisa assim. Então, eu Sim. vou comprar um carro, tem os juros de tantos por cento ao mês, e aí o banco toma de volta e por aí vai. Então, ou Uhum. seja, Uhum. é, eu sempre soube que existia uma maneira certa de fazer com que aquela história fosse interessante, fosse fácil de digerir, né? Tivesse começo, meio e fim, mas nunca procurei entender o porquê, né? Então eu Aham. queria que se você me explicasse um pouco o que que é uma narradora de história, uma Aham. contadora de história, e Aham. o que que você aprende, o que que você estuda, né, primeiro, Aham. para Aham. você contar Aham. histórias, né? Olha, no projeto desta vez, eu carrego a bandeira e falo muito assim, que a narração de histórias circula os afetos. Sim. Tanto que essa camiseta aqui, se você for observar, Ah, sim. ela tá, né? Sim. Né, ela tá brilhando aqui, ó. Deu a dica aqui da superexposição, e realmente. Porque, ó, eu É. negro dessa cor aqui, ela branca com essa cor, tá destoando aqui, É. mas ficou muito bonito. Contar histórias é circular os afetos. Sim. E a gente pode circular os afetos sobre qualquer assunto e qualquer tema. Meili, você agora é uma contadora de histórias. Eu comecei a falar que eu era, porque as pessoas começaram a falar que eu era primeiro. Hum. E eu falava, não, eu sou uma pesquisadora, eu sou uma professora. Aí, certa vez, lá na USP mesmo, uma professora virou para mim e falou assim, não, você é uma contadora de histórias. A partir daquele momento, parece que caiu assim, o céu na minha cabeça. Eu Hum. falei, gente, eu estou sendo reconhecida como contadora de histórias. E aí eu comecei a falar que eu era contadora de histórias também, mas com uma certa, assim, dificuldade. Eu não me reconhecia ainda como contadora de histórias. Mas eu comecei a ser convidada e comecei a buscar cursos. Você perguntou como que uma narradora se Sim. desenvolve essa, né, essa habilidade e tudo mais. Eu comecei a fazer cursos e mais cursos. Então, assim, eu fui buscar primeiramente referências, né, de outros contadores no Brasil e no mundo. E depois fui buscar no estado de São Paulo lugares em que eu pudesse fazer cursos, primeiramente, né? Sim. Então eu fiz cursos na biblioteca Hans Andersen, Não em São conheço. Paulo, sim, fica ali na Zona Leste.
Fiz cursos com muitas narradoras, inclusive aqui da região, em Atibaia tem a Kelly Horace. Que legal. Sim. E depois eu fui buscar cursos fora. Então, fiz cursos em Portugal, né? E fui buscar outras escolas de narração. E fui me desenvolvendo até eu falar, agora eu sou uma contadora. E aí começaram a me chamar também de narradora. Por que narradora? Porque além da contadora, começaram a me chamar para planejar eventos contextualizados por meio de histórias. Que específico, hein? Sim, porque isso que você falou dos professores, da didática e tudo mais, Sim, opa, como que a gente pode contextualizar esse evento? sim. Para ele não ficar um evento maçante, muito técnico, com uma programação muito engessada. Como que a gente pode trazer a narração para ilustrar e para brilhar esse evento? Então, assim, começou a surgir um outro serviço para eu fazer, digamos assim, né? Se a gente está falando de empreendedorismo aqui, um outro serviço para eu fazer. Ô, Meili, vem aqui, né? Como que a gente pode contextualizar esse evento, essa formação? Vamos lapidar isso aqui, né? E olha, eu vou falar para você, Eric, é com uma facilidade do mundo que eu faço isso. Ok. Por quê? Por quê, gente? Porque eu tenho a vivência da sala de aula, em primeiro lugar, né? Sim, Eu saí da sala de aula, mas a sala de aula não saiu de mim. Eu posso estar em outra missão educativa hoje, que é a gestão pedagógica de muitas equipes, de várias escolas. Eu posso estar como contadora de história, indo lá nas escolas contar ou ministrar oficina para os professores, mas eu também posso fazer isso, contextualizar eventos. Eu posso circular os afetos, né, que é a proposta do desta vez. Eu posso circular os afetos por meio de um evento também. Então, a gente caberia, é uma espécie de metodologia, né, para poder. Olha, então, é a proposta do meu doutorado, que vai chegar. Calma que vai chegar, não chegou ainda, porque no momento eu já estou estudando fazendo MBA em outro assunto, mas que eu também vou levar a narração. Em todos os meus estudos, eu trago a narração. Então. Mas o doutorado também vai chegar lá. Chegar nesse ponto de transformar nesse. Porque tem que ter porque você está transformando isso exatamente como eu disse, uma metodologia. Né, para que de absorver conteúdo, né, de ser uma coisa mais. E então, vários cursos que são necessários, né, para você conseguir. E essa formação que você citou, né, psicopedagogia, psicomotricidade, tudo isso você conseguiu. Primeiro veio a narração de história, depois veio essas especialidades. Sim, né? Depois. Então, tudo que você aprendeu nessas áreas, você já ia incorporando a narração. Sim, ia. Sim, e são áreas encantadoras, né? Para quem faz educação, ama educar, são áreas encantadoras. E a narração me ajudava muito a trazer, quando eu ia falar, por exemplo, numa reunião de pais. Né? A psicopedagogia e a psicomotricidade me auxiliaram muito a trabalhar com as crianças com dificuldade de aprendizagem e inclusão. E como que eu ia falar com esses pais? Como que eu ia conduzir uma reunião? Entende? Eu trazia o conceito, trazia a teoria, mas trazia a história. Para falar um assunto difícil, complicado, eu trazia a história, e aí preparava o ambiente, né? Preparava ali a roda, né? Sempre, eu gosto muito de movimentos circulares, então preparava o ambiente em círculo, né? Isso já também tem a ver. Perceba a minha camiseta, eu vou falar da camiseta toda hora. Né? Então, assim, eu acredito muito na educação circular, na liderança circular, no ambiente circular, no movimento circular, porque é assim que as coisas acontecem, de mãos dadas. Né? Então, a psicopedagogia e a psicomotricidade me auxiliou muito nisso. Depois veio a gestão educacional, veio a ética e veio esse mestrado. Todos esses caminhando de mãos dadas com as histórias. Muito legal. Eu queria, ainda nessa parte, você falou do quanto que você precisou estudar, né, para poder se reconhecer como uma contadora, uma narradora de histórias, e o porquê que a gente gosta de histórias. Por que a gente gosta de histórias? Você sabe que eu faço esse resgate com as professoras quando eu faço as oficinas.
eu faço um exercício com ela que se chama exercício de reminiscência. Hum. Eu não tenho só nome difícil, eu gosto de palavras difíceis também. É, por isso que tem uma cola aqui para ler. Eu adoro colecionar palavras difíceis. Reminiscências nada mais é do que lembranças, do que as lembranças. E eu vou dizer para você, todos nós, você também é um contador de histórias. Todos nós somos. Porque somos contadores de histórias em potencial. Porque temos uma história de vida. A história mais bonita que existe no mundo é qual? A história da sua vida. A história mais bonita para mim é a história da minha vida. E assim por diante. Então, a gente gosta de Tem história. drama, Tem de tudo. A gente gosta de história e gosta de escutar histórias, né? Porque narrar histórias nada mais é do que a arte da escuta e da palavra. Certo. Quando alguém está contando, o outro está escutando e vice-versa, né? Então, a arte da escuta e da palavra, ela acontece de maneira natural. Se eu perguntar para você como foi a sua infância, eu faço esse resgate muito com as professoras. Como foi a sua infância? Será que tem alguma relação a infância de cada professor, de cada professora, com a maneira como ele conduz hoje a prática educativa dele? Certeza. Será? Será que tem? E aí, com várias perguntas relacionadas a essa trajetória, as professoras vão entendendo e percebendo que todo o repertório que elas trazem para a prática educativa delas tem a ver com a história de vida delas. Então, se eu perguntar, Eric, quais músicas você cantava ou alguém cantava para você quando você era criança? Essa é a pergunta que eu faço para as professoras. Porque isso com certeza vai fazer com que... que nem... agora e a gente vai revivendo esse ponto, né? Por exemplo, se eu vou ensinar alguma coisa para criança, eu vou lembrar uma brincadeira para o meu cunhado, por Sim. exempse. Eu vou lembrar de algo que me ensinaram Sim, também quando eu era sim. criança. Eu pergunto das canções infantis, dos mimos, dos brincos. Se alguém contava história para ela, para professor ou para professor, quando era criança. Se tinha alguém na família que gostava de brincar com ela, ou do que ela brincava, né? Ela brincava na rua, não brincava? Quais brinquedos ela mais gostava? Então, faça esse resgate. E ela vai percebendo, nossa, hoje eu faço dessa forma porque eu vivenciei essa prática. Não, e você falando agora, eu me recordo de um livro que minha mãe comprou quando era criança, que ele tinha várias histórias, né? E ele tinha um CD que ele contava essas histórias, né? Sim, E eu adorava fazer as duas coisas juntos, né? Ouvir Aham, e ver, né? O que eu tava falando. E realmente, esses dias eu tava lembrando de trechos, né, dessa Não história. é? Não fica? Fica. Olha a reminiscência aí. A reminiscência ficou. É por isso que você cita o afeto na hora de contar, porque se você faz essa conexão, a pessoa vai gostar, vai se interessar, Sim. porque ela vai se identificar, né, com aquele sentimento que você está narrando. Hoje, em educação, também tem outra vertente, né, outro estudo muito necessário, não só em educação, né, mas na sociedade, que é a questão da saúde emocional, da educação socioemocional. E eu vou dizer para você, existe um caminho lindo chamado narração de histórias, que trabalha a educação socioemocional e a saúde mental e emocional. Quando você resgata a história de vida e quando você vivencia também as histórias, né? Vivencia e compartilha histórias. Então, esse trabalho é um trabalho com um potencial tão grande, Eric, tão grande, que muitas vezes eu vou te contar um segredo. Eu chego num ambiente em que eu sou convidada para contar a história e tá todo mundo de cara feia. Tá todo mundo de cara feia. Ou tá todo mundo olhando pro celular. Quando eu chego e começo a contar, eu sinto o afeto circular, porque as pessoas começam a sorrir, a expressão muda, elas começam a interagir quando eu lanço alguma pergunta ou quando eu canto uma canção infantil que todo mundo conhece, né? Não precisa ser uma canção muito elaborada, mas uma canção folclórica que todo mundo cante junto. Ali o afeto circula. Sim, é uma coisa muito... E as pessoas se envolvem. Eu acho muito legal isso que você citou. Eu acho que principalmente alguns itens como a psicopedagogia, né, que você mesmo citou, são
dificuldades de aprendizado, ou até mesmo a questão emocional, que precisa ser trabalhado assuntos difíceis ou Uhum. complexos, e você ameniza isso, né, com a narração de histórias, né? Você, eu acho que deve ter mais controle ali, né, sobre o objetivo que você tem dessa forma, Sim, né? sim. A narração de histórias, ela está muito próxima das metáforas, né? Das analogias, das Hum. poesias. Ah, você me faz lembrar da mitologia, que era uma coisa que a gente prestava muito mais Nossa! atenção, porque tinha uma Nossa! história, né? Olha, eu vou falar para você. Adoro mitologia. É, Sim, já trabalhou a Caixa de Pandora, já fiz um sim. projeto com as crianças sobre a Caixa de Pandora. Caramba, que legal. Sim, já fui Ariadne, já fui, nossa, muitas Não, eu personagens. acho tão. Foi uma coisa que incorporou tanto na gente, assim, que tem muitas vezes que eu escuto uma expressão, por exemplo, você voou perto demais do sol, né? Então, ou seja, uma coisa que tanto é que volta para a ilustração, para a mitologia, né? Sim, Ilustra perfeitamente a situação da pessoa, sim. puxando de uma história, né? Aham, Dessas, aham, né? aham. Eu lembro muito de Sísifo, por exemplo, de ficar fazendo a Sim, mesma coisa sim. sem objetivo, né? Aham, né? aham. E também tinha um mais que era, putz, eu não lembro, que era da vaidade, que agora eu não lembro agora o nome, de o Narciso, né? De Narciso, ficar se olhando no espelho. Nossa, do espelho. Eu fiz um Sim, trabalho com as professoras uma vez de oficina sim, sobre o espelho. sim. E aí eu trouxe, né, o espelho nas várias histórias. Então, Narciso, Branca de Neve, Branca de Neve, né? Tem várias, né? Tem várias. E É, trouxe, porque, inclusive, esse exercício que eu faço com elas é o exercício do autoconhecimento. É muito fácil a gente falar assim, que a culpa ou apontar o dedo que sempre o outro é o culpado de alguma coisa na nossa vida. Mas, na sim, verdade, o outro é o nosso espelho. Então, assim, o nosso comportamento reflete o do outro e o do outro reflete o nosso. É muito complexo falar isso aqui agora, porque é sim, muita psicologia e filosofia junto. sim, Mas é que você falou isso e veio isso na minha mente, desse trabalho que eu sim, fiz com as professoras numa oficina de narração, que sobre legal, autoconhecimento, porque passa por aquele exercício de reminiscência. sim. Você se conhece? A pessoa que melhor precisa conhecer você mesma é você. É uma coisa. Às vezes a gente não para pra pensar, pra olhar pra gente mesmo, né? Sim, É, sim. eu vou citar aqui algumas pessoas que estão mandando mensagem pra gente. Uhum. É, deixa eu ver aqui. Ó, eu tenho aqui a Marlene, que é a que eu falei que é minha mãe, né? Que trabalha na biblioteca, né? Ah, Dona É, Marlene, já sou sua ela, fã. ela, como minha mãe foi funcionária pública, né? Aham. E eu lembro que quando ela começou a trabalhar na biblioteca, eu era criança e cresci na biblioteca até ficar adulto, né? Ah, E frequentando a biblioteca, conhecendo aquele público. aham. E aí é o que eu falo, que a primeira vez que eu ouvi falar de contador de histórias foi lá, né? Na biblioteca de Arujá, né? Onde minha mãe Olha que trabalhava, né? bacana. E aprendi bastante. E o gosto pela leitura veio muito da minha mãe, né? Aham. Ainda mais ler algumas coisas que para mim faziam sentido nenhum. Eu lembro que ela trouxe um livro pro meu pai que Ah. chamava Memórias de um Cabo de Vassoura. Tem que ficar na. Que memória que tem um cabo de vassoura, né? Que E, memória que e tem. aí eu fiquei muito. Passei aquela transição da adolescência, né? De criança para pré-adolescente, que Aham. não lia nada que não tivesse figura, que não Sim. tivesse desenho. E eu lembro que um dos primeiros livros, se eu não me engano, o primeiro livro que eu li foi Meu Olhar, né? Que falava minha professora da quarta série que me deu. Esse era Ah, o primeiro que não tinha desenho. tá, tá. E falava de uma família que teve uma criança deficiente, né? Ela me deu porque Ah, meu irmão é deficiente e que ela achou que seria interessante. sim. E cresci por conta da biblioteca, né? Com Aham, essa parte. Então minha aham. mãe está acompanhando aqui. Eu tenho certeza que ela vai gostar bastante da nossa conversa, né? Ah, sim. Outras pessoas que eu tenho aqui. Tem a Karine Oliveira, não era para ela estar assistindo. Karine Oliveira trabalha com a gente, É está de licença mesmo? maternidade e estava no hospital, porque o bebê Ah! dela nasceu, acho que tem um dia, 2 dias, né? Deus abençoe É, seu baby, Karine. então ela estava ainda no hospital, Ah, né? Que ela teve o parto de cesárea, estava se recuperando. Espero que você esteja assistindo de casa, bem repousada, viu, Karine? É,
Lúcia Queiroz também tá falando boa noite aqui pra Boa gente. noite, Lúcia. Rosalina também, boa noite. Rosalina é uma amiga da família que cresceu, que eu cresci com ela, né, também. Aham. E ela era muito boa contando histórias, hein? É? Porque, sabe, mas eu falo de maneira natural. Tem gente, eu tenho um amigo que se ele começar a falar uma história pra você, você dorme na frente dele. O Wellington, o Diego deve conhecer ele. Ele fala tão pausado e Ah, pensando na história. Nossa, eu falo, não, meu Deus do céu, você não. Escreve, escreve. Mas a Rosalie não, a Rosalie sempre contou muito bem essa história. ah. É, e a Rosa está falando que é maravilhoso conversar com você, faz a gente viajar nessas histórias, né? Rô, linda. A Stephanie de Souza está falando, parabéns, querida Meili, muito bom ouvi-la contando suas lindas histórias, Ei, né? Stephanie, minha parceira de trabalho. É. Muito bom. E dando sequência aqui, né, Hum, uma coisa que a gente levantou aqui quando eu estava conversando com você estava falando da importância da escuta, né? sim. E eu acho que é uma coisa que acabou mudando bastante ao longo do tempo, né? A gente quis falar mais, né? Então é difícil parar e ficar em silêncio e prestar mais atenção e ouvir. Tem muita gente querendo falar. Eu sou uma das pessoas que fala muito. Fiz um curso do Empretec do Sebrae em outubro, né? Ah, E eu falei assim, nossa, eu vou diminuir minha fala aqui. Eu falo demais e vim aqui para aprender e eu vou escutar. E vou aham, aham, escutar muito, né? aham. E o barulho acabava me incomodando. Eu falei, senão quando você para escutar, Aham. você tá ouvindo tudo, Sim. né? E aí eu falei assim, nossa, realmente eu deveria fazer mais isso, deveria falar menos, ouvir um pouco mais com Sim. atenção. E uma coisa, sabe quando você tá conversando com alguém, a pessoa não espera você terminar de falar, já. Atropela. Normalmente quando isso acontece, eu espero falar, Aham, escuto, aham, e aí eu vou falar de novo. aham, Então eu queria que você reforçasse pra gente qual a aham. importância dessa escuta, né? Dessas práticas, né? Sim. Que acabam mudando a maneira que a gente ensina. Olha, eu vou dizer para você, esse tema sobre escuta é algo que eu gosto bastante de estudar, inclusive, né? E o primeiro exercício que a gente precisa desenvolver, mais do que a escuta, ou antes da escuta, ou de mãos dadas com a escuta, é a autoescuta. Talvez esse relato que você falou agora para mim, quando você para escutar e você vai percebendo muitos, né, muitos sons e vai observando de maneira diferente, vai chegando para você de maneira diferente, talvez também você tenha feito a autoescuta, né, que é se escutar. E esse movimento de se escutar e escutar o outro é um exercício constante e persistente. Quando a gente promove a oficina, né, no projeto desta vez, eu faço muito exercício da autoescuta com as professoras. E você sabia que a gente não escuta só com os nossos ouvidos? Não sei se você já ouviu isso. Não. A gente escuta também quando a gente observa algo. A gente escuta Sempre fui com bem todos observador. os sentidos. Sim. Com todos os sentidos. É que a gente não faz muito, não para falar, nossa, que eu estou escutando isso, mas eu estou escutando isso por meio do olfato, porque eu estou cheirando, mas eu estou escutando também aquilo. Eu estou observando que algo não está bacana, não está num momento interessante, num momento legal. Também é uma escuta. A escuta, ela ultrapassa o que de fato é uma escuta. Então, por isso que a gente fala assim, que ouvir é diferente de escutar, né? Sim. Escutar vai além do ouvir. É ativamente, né? Prestar Sim, atenção, né? sim. E essa parada de eu vou escutar para escutar apenas. Eu não vou escutar pensando no que eu vou responder para outra pessoa. Que nem quando a gente tá discutindo, né? Quando a gente tá discutindo, já Eu pensando vou no escutar. retrucar. É um exercício constante Sim, e persistente. sim, Então, essas duas palavras, constante e persistente, para eu lembrar que eu preciso de fato fazer esse exercício. Eu preciso lembrar que além da escuta existe a autoescuta. sim. Tem uma pintura que eu gosto muito, que eu, inclusive, acho que eu postei semana passada no Facebook, nas minhas redes sociais, né?
que se chama A Obediência, é de um pintor italiano, né? A cultura italiana, ela tem muita presença na minha vida por conta de eu ser educadora salesiana, né? E esse quadro, ele conversa demais comigo. Na verdade, desde quando eu ouvi o chamado para ser uma liderança educacional. Porque é uma pintura em que é uma pessoa com a mão bem assim. Ela está assim, olhando de lado e está assim. Sim. E a partir do momento que eu olhei aquele quadro, eu decidi que eu queria ser uma liderança educacional que tivesse esse poder de escutar o outro. E estivesse aberta para escutar. Sim. Seja uma criança, seja um profissional da educação, seja uma família, né? De alguma criança, estudante, né, das escolas. Seja de pessoas que acreditam no poder da educação e da narração de histórias. Então, esse quadro tem me acompanhado, sabe? Pra sempre estar se Essa policiando, né? imagem, essa obra-prima, eu falo ópera-prima porque eu gosto também de inventar palavras, sabe, Eric? É uma ópera-prima porque eu olho, eu estou escutando até o som, parece que a pessoa lá tá assim, ó. Ela tá assim. Que legal. É belíssimo esse quadro, pesquisem. O pintor é o Pietro Anigoni e o nome do quadro é A Obediência. Depois a gente vai mostrar seu Instagram, se tiver lá a gente Tá lá, vai tá ver. lá. E agora eu queria falar do projeto Desta Vez, né? Que é algo que, quando a gente conversa com uma pessoa, a gente sempre reforça o que a gente deve o que a gente quer promover, né? O que você gostaria de falar. E esse é algo que você lida com muito carinho, né? E a gente queria entender um pouco mais. É claro que a gente fez a nossa pesquisa, mas eu queria não detalhar nada, eu queria que você explicasse para a gente com as suas palavras, né? O que é esse projeto, né? O projeto Desta Vez é a menina dos meus olhos há 5 anos. Na verdade, desde o começo da pandemia. Por quê? Até então, eu era uma contadora de histórias conforme as pessoas iam me convidando, as escolas iam me convidando, as instituições, né? Iam me convidando para... vem aqui contar uma história. Vem, ó, Meli, é desta vez que você vai lá na minha escola, hein? Olha, Meli, é desta vez que você vai... E vinha. E as pessoas vinham e falavam, é desta vez que você vai lá. E eu ia, né? Sim. Aí chegou a pandemia, um jornal, uma instituição também de divulgação de Aparecida me chamou para uma entrevista nos primeiros dias da pandemia. Você pode, né, vir e tal, mas a gente vai conversar com você, fazer uma matéria, mas a gente precisa do nome, né, do seu trabalho, no título do seu trabalho. Falei, meu Deus, como que eu vou chamar o nome do meu trabalho, o nome do meu projeto? Coloca Era Uma Vez. Só que Era Uma Vez, existem vários projetos chamados Era Uma Vez. Sim. Geralmente quem é narradora de história coloca Era Uma Vez e faz o banner Era Uma Vez e leva Era Uma Vez. E eu falava, não, gente, eu acredito muito no estado da presença. E que a história, ela tem o poder de transformar o presente. Claro que a gente respeita o passado, vislumbra um futuro, mas a gente tem que vivenciar hoje, agora. E aí eu transformei a expressão Era Uma Vez e aproveitei das pessoas falarem é desta vez que você vai lá, hein? É desta vez. Essa é a história do projeto É Desta Vez. E, em paralelo a isso, de verdade, Eric, na pandemia, eu fiz uma estatística. Foram muitas histórias narradas de maneira online para escolas do Brasil inteiro que eu nunca imaginei que eu fosse alcançar. Então, assim, era a escola do Nordeste me convidando, sabe? Era a escola do Sul me convidando, era a escola aqui das escolas de São Paulo me chamando. Eu fiz live de contação de histórias. Olha, ultrapassou o número de 100 histórias contadas. Caramba. Na pandemia. E você tinha uma vantagem que você conseguia executar esse trabalho, né? Mesmo online. Sim. Né? Mas olha, era uma em seguida do outro. Não é verdade? Ele me ajudou demais nisso, né? Sim. Meu parceiro evolutivo.
Gente, meu parceiro evolutivo é meu marido. Então, ele me ajudou demais nisso, porque eu saía de uma, entrava em outra, saía de uma, entrava em outra. E Eu aí, comecei a empreender sem querer, querendo, sem querer, querendo. Eu comecei a empreender, sim. porque eu precisei abrir uma microempresa Mas isso na foi muito legal, porque pandemia. você já tinha uma demanda antes da ideia, assim, né? Antes de Sim, pensar assim, em formalizar, né? trazendo para o empreendedorismo, né? Aqui, eu precisei abrir uma. Então, em 2020, eu abri. Por Sim, isso que nós estamos comemorando 5 anos esse ano, né? sim, Eu precisei começar a empreender, porque os convites começaram a vir como uma força, assim. sim. E aí também de editoras, de eventos formativos para professores, E vem precisava de aqui. uma formalização, né? Não poderia. Sim, porque É, daí começou a fazer. Aí começou a formalizar mesmo, contrato, né? Tudo. sim, tudo certinho, É, né? É, e ainda mais instituições que precisam dessa parte burocrática, né? Que sim, precisa ser seguida, né? sim. É, uma coisa que eu acho muito legal, né? Falando já agora um pouco mais do seu trabalho, quando a Uhum, gente foi fazer a pesquisa, eu vi que é muito legal, muito visual, né? sim. E, e eu falo que eu tô num limbo que eu gosto muito de reconhecer a arte, né? É. Mesmo que eu não consiga fazer. Ah, sim. Então, e uma coisa que eu achei muito legal, eu viajei muito ali, né? Hum, Vendo seus vídeos. Tanto é que quando a gente foi fazer o convite, né? ah, Divulgar o convite, eu usei uma música que eu vi você cantando, né? Que eu foi. achei muito legal. E eu queria que você falasse um pouco desse lúdico, dessa Uhum, fantasia, uhum, dessa uhum. persona que não é uma persona, é você mesmo, né? É. E queria que você explicasse um pouco como que isso ajuda no seu trabalho, tanto Uhum, das narrações quanto do seu uhum, visual profissional aham. mesmo. A ludicidade, ela sempre esteve presente na minha prática. Eu lembro é, de vários momentos, assim, de apresentações. Você estava falando da didática dos professores. Em vários momentos de apresentações, seja para as crianças, ou seja num curso, ou numa faculdade, num ambiente acadêmico, eu sempre levei a ludicidade para a prática. Então, eu Sim, sempre trazia uma música, trazia uma performance, né? sim, Mas eu ainda quero deixar bem claro que eu ainda preciso tomar um certo cuidado com isso. sim. Nos cursos de narração, de contação de histórias, as professoras, mestras, sempre me sinalizaram isso, Sim. porque precisa existir um equilíbrio. Então, assim, quem é a Hum, Meili, né? Quem sim, é a Meili sem a maquiagem, sem os adereços? sim, Quem é a Meili sem? Quem é a Meili com? A Meili que gosta da palhaçaria, porque eu gosto muito, participei de muitos, muitos cursos de palhaçaria, para desenvolver também essa ludicidade, esse lúdico que você traz, né, sim, na sua pergunta. Não sou uma autêntica palhaça de hospital, apesar de já ter feito muitos cursos de palhaçaria para hospital, sim. porque o meu ambiente é a escola. E, claro, a formação de professores, mas eu trago muito da palhaçaria. Então, quando alguém me convida, eu já pergunto: Hum. você quer que eu vá como? Porque senão eu fico assim, sem saber como conduzir. Sim. Então, por exemplo, eu fui ministrar semanas atrás agora uma formação, um workshop para professores do Mackenzie. Sim. E eu perguntei para eles, né, para quem estava me contratando, como vocês gostariam que eu fosse, né? Sim. Porque me enxergam de uma maneira na rede social, e aí Entendi. a resposta Pra foi, alinhar essa a expectativa. resposta foi, venha mais neutra, porque a gente não sabe como a sua imagem vai impactar, né? Sim. E aí o que que eu fiz? A neutra, entendi. Hum. Quais são as cores do Mackenzie? Vermelho, branco. Eu fui de vermelho e branco. Eu fui de Sim. roupa branca com a boina vermelha e sapatinho vermelho, né? Eu Sim. cheguei lá, na verdade, assim, foi muito encantador também. Então, Sim. independe de como eu tô vestida. Hoje eu tô assim, com a flor amarela no cabelo. Mas se eu não tivesse, Sim. falar, conversaria com você tranquilamente também, né? Então, esse lúdico, essa imagem, essa estética, né? Porque tem uma estética no trabalho. Tem, eu me Sim. preocupo demais com a parte estética, com o visual. Mas
nos cursos, as mestras, as narradoras de histórias que me formaram, sempre me orientaram. Cuidado, Para equilibrar. busque o equilíbrio, não exagere, né? Sim. Então, assim, também pesquise e pergunte antes para onde você vai. Conheça o público, Essa era a né? minha próxima pergunta, né? Ah, Porque quando você fala da narração de histórias, o lúdico faz parte, né? A fantasia, e o público também faz o diferença, público. porque quando eu vi várias vezes, desde um comediante, um Uhum. palestrante, é muito importante para ele saber quem vai estar lá, né? A faixa Isso, etária, ter uma isso, ideia das pessoas, isso. é, porque às vezes isso pode ser a sua glória ou o fracasso, né? Porque Aham, uma coisa fora de contexto para um determinado aham, público não, aham, não vai entender a piada, não vai aham. entender aquele jeito, Aham. né? Não vai pegar a Eu vou, referência. vou explicar para você, Eric. Sabe que quando a gente lida muito com o público e, lógico, vai apresentando, se apresentando e levando a narração para vários ambientes, é claro que eu busco, como eu falei agora, contei para você essa última experiência, buscar que público estará lá, né? O que eles estão esperando, quais expectativas eles têm. Mas e quando eu não consigo isso, existe uma sensibilidade que a gente vai desenvolvendo muito na narração. Sim. Como eu falei, eu chego no ambiente, eu sinto o clima. Como está o clima? As pessoas estão receptivas, estão muito sérias, estão cabisbaixas. E eu vou conduzindo de maneira que eu envolva, né? Claro, eu Sim. já venho com algo preparado. Mas também, se eu sinto que aquilo não está agradando ou não está indo ao encontro do que estão esperando, eu também faço outro caminho. Faz uma adaptação. Sim, claro. Por quê? Porque para isso eu já tenho uma certa tranquilidade, tá? Olha, mas como que as professoras perguntam muito isso? Como que eu conto história para um grupo de crianças que não param de conversar ou são agitadas demais? Sim. Existe a técnica, mas também existe a sua sensibilidade, Sim. entende? Como, olha, estou sentindo que nesse momento não está sendo possível, porque estão muito agitados. Então, o que vai acontecer se você contar a história num ambiente assim? Ou você vai elevar o seu tom de voz, Sim. acaba contando história gritando, não é nem contando, gritando, não é? Perde aquele propósito ali, né? Sim, até a sua expressão começa a mudar porque você quer alcançar um tom de voz que na verdade não alcança nem Até as você crianças. começa a ficar desestabilizado ali, né? Então, assim, existe toda uma técnica, né? Inclusive, para iniciar uma história, existe uma técnica, Sim. que é o que a gente aprende nos cursos. Só que eu vou dizer para você, cada narrador de histórias conta história de uma maneira. Certo. Por isso a importância do autoconhecimento. Tem o seu próprio Cada jeito. professora dá aula do seu jeito, cada narrador de história conta a história de um jeito. Você precisa se conhecer para buscar o seu caminho, o seu jeito de contar. E as suas mentorias, seus cursos são nesse sentido, né? Não Sim, existe uma fórmula perfeita, né? Fazer com que a pessoa encontre seu próprio meio, né? sim. Sua própria Não existe forma. receita pronta. A- É, a- eu acredito muito na autoria e no potencial criativo de cada profissional, certo. mas que precisa ser desenvolvido. Não é assim. Sim. Tem coisa. Uhum. Eu lembro uma vez alguém provocando um Sim. comediante numa entrevista. Falou, por que que eu fui no teatro e você fica falando assim, boa noite, gente, boa noite. Parece que você tá falando com um monte de criança, né? Coisa boba, né? Uhum. E ele falou assim, quando você chega no teatro, tem algumas pessoas que estão dispersas ali, procurando o lugar dela, tá Uhum. mexendo no celular ainda, tá conversando com a Isso. pessoa. Esse falar isso faz com que todo mundo preste atenção nesse boa noite. Tá muito baixo, eu não tô ouvindo vocês, boa noite. E todo mundo meio que se volta para Aham, ele. aham. Então, até uma coisa que parece boba, né? Porque aos olhos de quem não conhece, ele tá fazendo aquilo com um certo propósito, né? Ó, todo mundo volta para cá agora. E incrível quando ele falou isso, eu comecei a prestar atenção nesse tipo de Aham, apresentação, né? aham. E realmente, é meio que ele volta todo mundo ali, presta atenção naquele ponto, e aí ele conversa. Então, a pessoa que tá mexendo no celular acaba para poder passar aquele momento, mas aí ele pega aquela linha e segue, né? A pessoa não vai pegar de novo o celular, né? Sim, tem uma intenção, ele não faz aquilo por fazer. Parece uma coisa boba, mas é que nem você tá falando,
técnicas, né, Sim, que existem as auxiliam, técnicas. né, e depois ele precisa dar continuidade, né? Claro. Aham, Mas é aham. muito legal, né? E essa é uma coisa que você foi evoluindo ao longo do tempo, né? Passaram uma data aqui, mas eu acho que tá errada, que você está quase 30 anos na educação. Não, é verdade. Quase 30 anos. Mentira, não, é verdade. 28, na verdade. 28. Quase 30, porque é 28. É. Entre escolas públicas e particulares, né? Sim. Então, você percebeu, agora voltando um pouco para a Meili educadora, Uhum. né? Você percebeu uma mudança no papel do educador ao longo dos anos? Sim. Né? Eu vou dizer para você, mudanças positivas e mudanças não tão positivas, né? Hum. Mudanças que precisam de um olhar atento. Eu acredito que de toda a sociedade, né? Positivas porque com a tecnologia educacional tudo evoluiu, né? A questão das metodologias ativas, então o professor ele tem um leque de metodologias ativas para que ele pode, né, utilizar para desenvolver melhor as suas aulas, os cursos, né, que se ampliaram também. Então temos a questão dos cursos online, né, muito bons, tem cursos muito bons que o professor pode estar em constante formação, e aí cursos gratuitos, inclusive. Eu acredito que essa evolução, assim, esse caminho auxiliou o professor a se colocar como um professor, né? É capacitado, competente, que faz bem o seu trabalho, porque competência é isso, é saber fazer bem, né? Não Sim. adianta apenas você ter se formado professor, você tem que buscar fazer bem o que aquela missão que você se propôs. Mas também, por outro lado, a grande desvalorização do professor, né, na sociedade em si. E eu digo assim, a primeira pessoa, igual a mesma linha de pensamento da história. A história mais bonita é a sua, e a pessoa que o professor precisa se valorizar primeiro para a sociedade valorizá-lo. Exato. Eu tenho uma percepção parecida com a sua. Eu acho que a gente está numa era de informação, né? Tem muito Sim. curso, muita coisa. Uhum. E eu percebi muito isso. Mas uma coisa que eu acho que não mudou é a velocidade com que a gente aprende, né? A gente ainda aprende muito devagar, porque quando Uhum. começou a pipocar curso, essas coisas, eu achei que aprenderia muito mais fácil, porque tem vídeo, porque tem foto. Mas a gente ainda aprende, eu pelo menos ainda aprendo muito devagar, né? Sim. Tem um processo que eu preciso ali aproveitar. Se eu só ler, eu não consigo aprender muito bem. Se eu ler, pesquisar, e aí eu inclusive escrevi um artigo no LinkedIn sobre isso, sobre Ah, é? aquela pirâmide, né, de aprendizado. Sim, sim. E minha esposa é sempre minha cobaia para isso. Eu tô lendo, mesmo que seja um livro de histórias, eu tô lendo ali. Ah, você sabia que tal coisa aconteceu? Falar para ela reforça muito a maneira que eu aprendo, né? Ah, Explicar sim. para ela, ensinar outra pessoa, explicar alguma Aham, coisa. aham. É quando você ensina o outro, né? Você Isso, aprende exatamente. melhor. Lá e nesse artigo que eu escrevi era uma Aham. reflexão sobre essa pirâmide, né? Tá, Quando você lê, quando você assiste um vídeo, quando você ensina alguém, sim. quando a sua absorção é maior. Uhum. E eu percebo muito isso, que a gente tem muita informação, mas a gente ainda aprende muito devagar, né? E por esse ter muita informação, acho que também virou um pouco da impressão, Meili, que a informação, a educação virou um pouco mais engarrafado e comercial, né? Uhum, Né? uhum. Sim, Então, eu acho que isso que você fala da desvalorização do profissional. sim. Às vezes tem muito esse volume de É um informação e pouco volume. valorizado. É um volume e o professor, é por isso que ele precisa estar com foco no que ele quer estudar e de acordo com as necessidades e contexto em que ele está. Né? Sim. Perceba que a minha linha de estudo foi de acordo com as necessidades que eu fui encontrando durante a minha jornada. Né? Hum. E trazer esse caminho de aperfeiçoamento de acordo com o contexto em que ele vive no momento. Né? Na escola em que Sim. ele está, no público que ele atende, se é para crianças de escolas públicas, quais são as necessidades? Se é para crianças de escolas particulares, quais são as necessidades? Né? Então, ter esse caminho de aperfeiçoamento, mas sempre alinhado ao seu propósito como educador. Sim. Entende? Reconhecer o seu trabalho, Sim. você mesmo, né? Que nem você está falando. Você mesmo é o primeiro a reconhecer, a não se desvalorizar. Né? Sim.
Uma coisa curiosa aqui, inclusive, a sua mãe citou aqui, senta que lá vem a história, isso é de família. Porque minha mãe E, também é uma ótima narradora de histórias. e Excelente. isso é uma coisa que eu tinha aqui, né, para falar, porque você ouviu muito as mulheres da sua família, né? Sim. Então, quando você falou desses afetos circulam, né? É Uhum. uma coisa que me remete a isso, né? O que você fala, porque essas memórias afetivas influenciaram o seu trabalho. Muito, imagina. As três grandes mulheres, né, da minha família, minha avó materna, minha mãe e minha tia madrinha, que é irmã da minha mãe, as três tiveram uma responsabilidade muito grande na minha vida por eu ser assim, né? Sim, Porque elas me ensinaram as primeiras histórias, me ensinaram as primeiras canções infantis, me ensinaram as primeiras brincadeiras. sim, Então, eu me vejo hoje. Quando eu estava em sala de aula, eu me via fazendo o que elas fizeram comigo, sim, né? Quando eu estou numa formação de professores, muitas vezes eu me vejo falando com elas como elas falaram comigo, sim, e isso tem muita relação. Eu não tenho como desvincular isso da minha vida, assim como cada um de nós, né? sim. Por isso que as pessoas que passam pelas nossas vidas nos ensinam e Nos marcam, você né? e você eterniza aquilo nas suas ações, Sim. entende? E aí por isso a importância delas na minha vida. Elas sabem disso, né? Eu espero que ela não escreva nenhum poema, nada aí, porque ela adora também poetizar, porque Você, elas me é, emocionam, né? A minha avó, benção avó, ela está no céu, sim, mas eu sonho com ela, né? Eu me vejo ainda muito sim. falando como ela, e a minha mãe e minha tia que me Que são um legal. suporte, né, na minha vida até hoje. Eu lembro Porto muito, Seguro. Ah. minha avó era uma pessoa, a mãe do meu pai era uma pessoa muito simples, né? Analfabeta, tudo. E ela contava muito histórias, histórias religiosas, que ela Sim. falava, ela tinha muito essa ideia, porque antes do ser humano pisar na terra, os bichos falavam e não sei o quê. Aí ela contava muito dessa história, né? As fábulas. Isso, e algumas são muito curiosas, que ela falava, e por incrível que pareça, elas rimavam, né? Olha. E eu achava engraçado que ela contava isso com muita verdade, né? É, Aham. e então ela falava assim, não, um macaco com a onça, sabe? Essa história assim, Sim. ela contava bastante disso, né? E era Aham. muito natural, eu adorava ficar ouvindo as histórias dela. E Aham. repito algumas até hoje, né? Aham. É, e eu achava muito legal, que nem você está falando, era uma tradição, né? É, Contar sim. histórias. Meu pai e minha mãe sempre contavam histórias porque eu ficava, não, Que conta uma bacana, né? historinha, né? Aham. E como a minha mãe trabalha na biblioteca, ela sempre trouxe muita coisa para eu ler, né? Uhum. Comecei a ler com gibis, né? Com boa Aham. parte da minha geração, né? Sim. E quando você foi para a sala de aula, você está lidando com alunos, né? Sim. Quando você foi para essa mentoria de liderança educacionais, você falou com outros educadores, né? Sim. Quando eu trabalhei em faculdade, Ah. o pior grupo eram os professores. Se a gente juntasse os professores numa sala de aula Ah. e desse as costas, quando eu voltava, um tá derrubando o outro, tá atacando bolinha de papel no outro, que eu acho que voltava o coletivo de aluno neles, né? Porque todo Sim. professor foi aluno, né? Uhum. Como que foi essa transição, né, de sair da sala de aula para poder lidar com os educadores, com as lideranças Aham. educacionais? Então, foi tranquila e não foi ao mesmo tempo, né? Sim. Foi tranquila porque eu comecei a sentir essa vontade de compartilhar conhecimento, né? Hum, Eu queria me aproximar mais de outros professores e para isso eu precisava estar também numa sim, coordenação pedagógica, né, e tudo mais. sim, Mas não foi tranquila porque eu senti muita falta da sala de aula. Eu senti hum, muita falta na época das crianças, né, de estar mais ali no dia a dia da sala de aula. sim. Mas quando eu decidi e eu fui, né? Eu fui ser coordenadora pedagógica, depois fui assumir uma gestão da rede salesiana, então eu fiquei 4 anos acompanhando e orientando 21 escolas no estado de São Paulo. Caramba, hein? É, Sim, um trabalho muito rico e com grande experiência, né, profissional. Depois eu vim para a gestão pedagógica de 9 escolas salesianas também, né, das Irmãs sim, Salesianas em São Paulo.
Mas, paralelo a isso, eu comecei a receber convites também de escolas públicas e particulares para ministrar formação para professor, para ministrar uma mentoria, né, para uma liderança. Então, também, a narração também é presente nisso, porque eu não consigo me desvincular da narração. Sim. Por isso eu trago muito o exercício da reminiscência, da história de vida, né, das histórias que a pessoa vivenciou. Por que ela faz o que ela faz hoje? Sim. Por quê? Por que você faz o que você faz hoje? Né? Tem uma razão, tem uma trajetória, tem um porquê. Né? E aí, eu gosto bastante, inclusive agora o MBA que eu falei para você que eu estou fazendo é em liderança, em gestão, em inovação, e também estou fazendo curso de gestão de pessoas, MBA também. Eu não paro de estudar, Eric. Sim. E acredito muito que eu preciso me desenvolver mais nisso, sim, mas eu já consigo compartilhar muito do que eu aprendi nessa trajetória. Então, assim, eu tenho uma experiência que eu posso compartilhar, entende? Quando você sente isso, eu acho que é importante você eternizar o que você sabe, como eu falei, eternizar o que você sabe é compartilhar conhecimento. Eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver contato com outros profissionais que permitam que eu faça esse caminho junto com eles, entende? Entendi. Então, tem muita coisa que você precisa compartilhar. Sim. E isso vai consolidar cada vez mais. Eu sinto muito isso. Eu sinto muito isso, que eu quero compartilhar. Que legal. E tem umas coisas aqui de Nazaré Paulista, né? Qual que foi a relação com a cidade, né? Porque você citou, né, que você é de Guaratinguetá, né? Que foi lá que você nasceu. E quando que você veio para cá? Quando você começou a ter alguma atividade aqui? Se foi na época dessas escolas que você trabalhou? Foi no começo da pandemia. Começo da pandemia. Sim. Nós estávamos morando em São Paulo, né? E o meu parceiro evolutivo, ele tem uma chácara aqui em Nazaré Paulista. Sim. Então nós mudamos para cá e aqui ficamos. Até o momento, né? E por mim, eu não sairia daqui nunca mais. Porque Nazaré Paulista já mora no meu coração. Legal. Eu gosto muito da cidade. Eu chamo de vilarejo, né? Sim. Lá no evento literário que você foi, eu contei uma história falando que Nazaré Paulista é um vilarejo, né? Por mim, eu ficava aqui para sempre. Então, assim, a impressão que eu tenho é que eu tenho muita história para contar e para vivenciar aqui. Imagino que também aqui tem muita história para ouvir também. Se for lá no meio do mato, tem muita gente. Muita história. Deve ter muito contador de história bom aqui. Deve ter bom. Sim. Eu achei muito curioso quando eu trouxe o Nipo de Paulo aqui. Ele é de Joanópolis, né? E ele tem um painel de cidades igual. A gente tem um portal Conecta Nazaré. Ele tem um lá em Joanópolis. E aí ele foi. Daí tem o mito de que tem um lobisomem na cidade. Ele foi atrás do cara que viu o lobisomem, né? Que conta essa história. E ele foi lá ouvir a história desse cara. E o cara mostra para ele onde ele viu o lobisomem. E é uma lenda viva, né? Gente, e acho isso muito legal. Deve ser muito legal mesmo. E tem gente que é tão natural. Tem o Tula, né? O Tula trabalha em escola, monitor de escola, esse tipo de coisa. E ele conta muitas histórias. Porque primeiro que a maioria das pessoas, são como eu e você, vieram para cá. Né? E ele é uma das poucas pessoas que eu conheço daqui que cresceram aqui, né? Os pais são daqui, cresceu aqui. Que máximo! Quando a gente começa a falar da história de Nazaré Paulista, né? Antes da represa, né? O Diego também está muitos anos aqui, o pai dele também trabalhou na construção da represa, né? Que bacana! Então é muito curioso porque não é tão fácil assim eu pesquisar no Google sobre Nazaré Paulista e descobrir isso, né? Porque é só quem viveu aqui mesmo. Só quem viveu, é uma cidade pequena. E inclusive parte do Conecta Nazaré é detalhar um pouco dessa história da cidade, né, que a gente tem, né? E tem muita coisa curiosa, né? Sim. E uma coisa que eu queria que você fizesse, né, também uma coisa que você estava falando sobre, conversando com a Itainá e comigo também, que eu estava acompanhando as conversas, você falou sobre a importância de alfabetizar o olhar, né, para poesia, para esse tipo de coisa. Como a gente faz isso? Para as ordinariedades da vida, do dia. Eu adoro falar isso. Sim.
Então, na verdade, isso assim, a poesia ela caminha junto comigo. Quem me conhece é mais próximo de mim e lê o que eu escrevo, por exemplo, quando pega um texto, fala assim, foi a Meili que escreveu. Tem a Eu, sua ai- assinatura. eu ainda não tenho um livro, eu terei, tá? Essa pergunta sempre vem em podcasts e lives, mas eu estou falando aqui. Eu não tenho ainda um livro meu, né? Tenho muitos artigos escritos, mas não um livro que eu quero escrever, vou escrever. O texto, a minha escrita geralmente é muito poética. E eu trago sempre recortes e momentos do dia a dia para explicar algum fato. Ou Sim. para trazer, por exemplo, o nascer do sol. Né? Por exemplo, eu trabalho em São Paulo. Eu acordo todo dia entre 4 e 5 horas da manhã para ir para São Paulo. Então, praticamente, eu vejo o nascer do sol. Nesse momento, ali eu já consigo fazer uma poesia. Ali eu já consigo fazer na minha mente, né, escutando música e tudo mais. Então, é isso, a poesia está nisso. Na ordinária, quando eu falo ordinariedade, nos pequenos momentos. Sim, no trivial. No trivial, né? Quando eu chego em casa, a gente tem um cachorro chamado Mosquito. Porque ele é pequenininho, ele é fofo demais. Ali, quando eu chego e ele vem e fica alegre latindo, né? E vem fazer carinho. Ali, para mim, é poesia. Isso, para mim, é poesia. Né? Esses momentos. Então, assim, a minha saída da minha casa até aqui, para mim, já elaborei uma poesia na mente. Sim. Já. Então você está vivenciando, né? Por mais que Sim. seja um momento do dia a dia, da rotina, né? Eu acho isso muito legal quando eu vou assistir um filme, tinha um filme que chamava, acho que é Amor em São Paulo, se não me engano, Amor em SP. Hum. E o começo do filme é a pessoa no trânsito e começa a cantar, né? No trânsito, né? Eu E começa, adoro isso fazer é isso. muito legal porque é uma coisa trivial, a pessoa podia estar irritada, mas ó, vou aproveitar Sim, e vou cantar sim, aqui e sim. É assim que as pessoas perguntam, nossa, como que você consegue trabalhar em São Paulo com aquele sim. trânsito? Eu falo assim, olha, eu escuto música, eu canto, Hum, eu escuto podcast, sim. eu escuto formações online pelo celular no carro. Então, assim, eu busco aproveitar o tempo que eu estou naquele trânsito fazendo algo produtivo. Sabia que isso me fazia fazer atividade física, né? Caminhar, Uhum, porque eu não gosto de caminhar, não gosto de fazer atividade. Tava, sim. e, mas eu queria ter um tempo para poder ouvir um podcast. E eu sou uma pessoa muito velha no sentido de ouvir coisas. Meu pai gostava muito de rádio, Ah. né? E eu cresci ouvindo esse programa jornalístico que ele ouvia, né? Quando ele acordava muito cedo de manhã e tava passando aquele O Pulo do Gato, né? É. E fiquei com isso de ouvir programa jornalístico, né? Gostava muito do Ricardo Boechat, por exemplo. Gosto muito de ouvir as pessoas falando, né? E uma das que eu gosto bastante é a Rádio CBN. E ela vai falar política, vai falar só coisas muito complexas. Sim. E aí eu não queria fazer caminhada, não queria andar de bicicleta, mas eu falava assim, nossa, dá pra ouvir um episódio pra ir e um episódio pra voltar. Então eu ia pra ficar ouvindo o episódio. Sim. E pegava, por exemplo, um episódio de 40 minutos da Vera Magalhães falando sobre política, sobre uma coisa, sabe? E eu gostava daquilo fazer com que eu prestasse muita atenção, né? Então E você presto muita atenção naquilo. conseguiu conciliar algo que você não gostava É, com algo produtivo. exatamente. É isso que eu faço. Muito legal. E aí tem alguns comentários aqui, ó. Hum. A Marilei tá falando assim: eu me sinto honrada de ter contribuído com a formação dessa contadora de Meu história Deus, minha mãe. e cantora das cantigas de roda, é linda demais. E o Paulo Henrique está acompanhando a gente também, falou boa noite aqui. O Nicolassi, né, que tem um trabalho muito legal aqui, é, com uma escolinha de futebol para Uhum. crianças com algum tipo de deficiência. Muito Uhum. legal ele estar acompanhando nosso trabalho. E aí tem algumas coisas aqui, né? Primeiro tem uma pergunta aqui do Diego, que ele está perguntando se você vai contar uma história pra gente. Será, Diego, que eu vou contar uma história? E, Será? e aí eu queria duas coisas, né? Eu Uhum. vi muita música, vi você cantando bastante no seu Instagram e Uhum. queria também ouvir, né, Diego? Né? Queria, né? Então,
por favor. Sim. Esse aqui você me lembra muito do Cleroac, né? Um palhaço que a gente tem aqui na cidade. E ele estava desenvolvendo um programa com a gente chamado Mundo Música, né? Porque ele fala assim, o pessoal tem muito... Ele falou assim, eu não gosto muito de sertanejo, por exemplo. Música que objetifica a mulher, esse tipo de coisa. E aí, a proposta do programa dele foi trazer a música do mundo. Então, ele traz uma música cabo-verdiana aqui pra gente ouvir, né? E tem alguns programas pra gente poder lançar dele. E os últimos programas que a gente gravou dele, ele trouxe alguns instrumentos curiosos, uns instrumentos africanos que ele toca com o dedo, assim, né? Sim. E ele também se caracteriza também, né? E ficou muito legal, né? Ficou muito legal, porque ele é muito engraçado. Ele traz uma sanfoninha de criança, de brinquedo, né? E ele toca aquilo, canta, né? Com coisas que parecem brinquedos, né? A sanfona, na verdade, é um brinquedo mesmo, né? Sim, sim. E esses outros africanos, assim, ele toca, canta Que e bacana. faz uma brincadeira muito legal, né? Eu gosto muito de usar instrumentos de percussão nas narrações, Sim. sabe? Eu não sou musicista, né? Sim. Deixo bem claro, não sou cantora, não sou musicista. Eu brinco, eu sou uma contadora de histórias brincante, uma professora brincante, uma educadora aprendiz. Eu deveria sim estar me aperfeiçoando, mas não estou. Mas já gosto muito de trazer os instrumentos de percussão, principalmente. É. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita. Toda a gente vai gostar. É desta vez, em um lugar muito longe que poderia ser aqui, num tempo muito distante, que poderia ser agora, existia uma educadora. Uma educadora. Ou pode ser um educador também. Certa feita, esta educadora chegou na cidade de Nazaré Paulista. Mas que encantamento ela teve com a cidade de Nazaré Paulista! E ela chegou, sabe aonde? Ali na praça central, na região central da cidade. E ela observou que tinha um grupo de crianças brincando. Ai, que alegria! Ela ficou ali só observando e ela lembrou das crianças que ela já tinha, para quem ela já tinha lecionado. Aí ela teve uma brilhante ideia. Ela chegou naquele grupo de crianças e perguntou se eles gostariam de participar de uma brincadeira que ela ia propor. Na hora, as crianças toparam. Então ela foi, preparou uma cesta de frutas e combinou assim com as crianças. Essa cesta de frutas eu vou colocar aqui perto dessa árvore. Vocês vão ficar mais distantes um pouco. Quando eu contar até 3 e falar já, todas vocês vão correr até a cesta e quem chegar primeiro vai levar a cesta de frutas. Nossa, as crianças ficaram alvoroçadas, porque era uma fruta mais deliciosa que a outra. Pensem aí nas frutas que vocês mais gostam. Pensem, era essa cesta que tinha ali para as crianças buscarem, para as crianças alcançarem. Então, a educadora contou. É 1, é 2, é 3 e é já! Nesse momento, as crianças deram as mãos e saíram correndo em direção à cesta. Chegaram todas juntas. E a educadora achou estranho, olhou para as crianças e falou: mas a gente combinou que era a que chegasse primeiro. Então, uma criança de Nazaré Paulista olhou bem para a educadora e disse: Ubuntu, Ubuntu, sou quem sou porque somos todos nós. Aqui em Nazaré Paulista, nós compartilhamos a nossa alegria. Na verdade, este conto que eu adaptei é um conto africano. Você falou, eu ia contar outra história. Mas como você falou do africano, eu lembrei dessa história que eu gosto muito de contar para públicos, eu digo crianças grandes e pequenas, pequenas e grandes, porque os adultos também precisam trabalhar assim e também precisam aprender a conviver dessa forma
compartilhando alegria. E ela disse: e essa história entrou por uma porta e saiu pela janela. E quem quiser pode ir atrás dela. Eu fui embora, meu amor chorou. 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 Vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Vou nos beijos de um beija-flor. Vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. No tique-tique-tac do meu coração renascerá. Amor é só me chamar que eu vou. Amor é só me chamar que eu vou. É só me chamar que eu venho, tá, Eric? Muito bem, muito bem. A Rose falou assim que ao toque desse sino lá vem história. Ah, Rose, é verdade. Lá vem E o que é isso? Qual que é o nome disso? É um sino indiano. Ah, É. que legal. Engraçado. Eu utilizo ele para contar a história, mas eu utilizo ele muito também nos workshops. Ao invés de falar assim, gente, olha aqui, presta atenção. Eu Sim. combino, quando eu tocar o sino, todos vão olhar para mim. E Sim. todos olham para mim e não. Esse aí, quase Sim. se adestra todo mundo, né? Mais ou menos isso. Olha, dá certo com criança e dá certo com adulto. Tá vendo? Muito legal, muito É. legal. Nossa, eu acho muito legal a história, né? Porque mexe muito com a nossa imaginação, né? O que você vai contando, o que você vai falando, é algo que a gente vai atraindo a gente, assim, né? O nosso olhar, essa imaginação que a gente está tendo das coisas que você vai citando é muito legal, né? Eu acho que, sei lá, quando eu fui no teatro a primeira vez, eu fui no teatro, e você falando do curso de teatro, eu fui fazer curso de teatro no Macunaíma, já foi uma experiência maravilhosa, né? Você Porque fez? fiz curso de teatro A lá. minha tia madrinha, ela também fez, se formou há pouco tempo. Ah, que legal. Eu já tenho No uns 10 Macunaíma anos. também. No Macunaíma também. É. Uns 10 anos que eu fiz. E mexeu muito comigo me destravou bastante, Que né? bacana, Eric. De não ter tanto medo de falar, de me expressar. Sim. E é uma coisa que as pessoas têm muito receio, né? Hoje, inclusive, a comunicação faz com que eu converse com muitas pessoas, né? Se não fosse o Portal Conecta Nazaré, o empreendedor do interior, né? A gente não estaria conversando agora. Na verdade, eu não estaria lá no encontro literário. Não né? mesmo, é verdade. E não estaria aqui. Aham. né? Então, o teatro me ajudou bastante. Uhum. E eu acho isso muito legal. Eu estava falando de quando eu fui no teatro, né? Quando eu fui no teatro, eu assisti uma peça chamada Avenida Q, né? Que uma coisa que me encanta, eu gosto de histórias, mas uma coisa que me encanta é o fantoche, né? Ah, sim. Eu acabei pegando um gosto muito grande. Acho que Aham. de ir lá na biblioteca minha mãe, ver o pessoal contando histórias com bonequinho e fiquei encantado com o fantoche. Até hoje eu Sim. fico, né? Aham. E lá na Avenida Q, eles controlavam bonecos. Mas era uma peça para adulto, estilo Vila Sésamo, só que para Olha adulto, que né? interessante. E ele segurava o boneco em pé e sem se esconder, né? Então ele tava assim, ele usava o boneco. Só que, por exemplo, algumas cores do boneco estava na roupa dele, a roupa que ele vestia, a roupa do boneco. E eu achava muito legal, porque ele começava a falar, e era um musical ainda. Ele começava a falar e cantar, e parecia a coisa mais brega do mundo, né? Eu tô vendo, cara, ele não tá nem querendo se esconder, né? Mas isso dura o primeiro minuto só. No segundo momento, você não presta atenção nele. É mesmo, você presta atenção no boneco. Você presta atenção só no boneco. E olha que ele vai falando e vai fazendo caras e bocas, ele dança. Só que eles ficam em pé, entram e saem como se fossem os atores mesmo. Sim. E eu acho curioso que alguns controlam mais de um boneco. Então, ele Olha. tira um boneco, volta, né? É sensacional, eu também admiro Nossa, demais. e eu fiquei muito encantado como a gente viaja ali, né? Você esquece tudo e você tem uma imersão naquela história absurda, É né? fantástico. E era
todo mundo adulto, né? Tá vendo? Era matemática adulta, né? Porque Olha eles só. falavam palavrão, era o Sim. objetivo deles, mas todo mundo cantando com os bonequinhos, né? Ou seja, envolveu e circulou afeto, né? Exatamente. Ô Diego, vou fazer um curso de narração de histórias e vou fazer um curso de fantoche para poder brincar com a minha filha e falar Nossa, é um recurso lúdico excelente. Nossa, é muito legal, né? Porque Sim. a criança, principalmente, né? Ela olhou o boneco, né, são coloridos, né? São Aham, aham. exagerados, né? Tem uma Sim, boca muito grande, o olho muito grande, né? sim, É sim. muito legal. Muito bacana. Então, eu queria que você falasse o que que a gente esqueceu de falar, o que você gostaria de falar, Sim. de divulgar. Primeiro eu gostaria de divulgar a mentoria, né? Sim, Como eu falei, esse ano o projeto é desta vez e a assessoria e mentoria Meirimone está sim. completando 5 anos. Que legal. Então, em todos os lugares assim que eu for, né, eu vou evidenciar bastante, né, a trajetória do que foi feito nesses 5 anos, mas também lançar a mentoria tanto para profissionais de educação, né, no geral, desde professoras a lideranças educacionais, Sim, né? Esse diálogo que nós estamos tendo aqui, eu promovi a- o sorteio, né, de 10 mentorias muito legal. Eu gostei exclusivas e muito. gratuitas. Então, assim, eu já recebi algumas respostas, né, mas tem algumas condições. Então, assim, eu convido, né, quem está assistindo, educadores, educadoras, lideranças educacionais que estão assistindo, a entrar lá nas minhas redes sociais para também fazer a leitura das condições, porque precisa curtir a página do portal Conecta Sim, inclusive eu Nazaré. separei aqui para a gente poder Ah, ver, né? ótimo. As redes sociais. Isso. Então tem um projeto dessa vez com H aqui, né? É, Dessa vez. sim, Inclusive aqui tá os seus contatos, né? sim, Tá? sim, É. E aqui tá falando da mentoria, né? sim, Esse aqui também, sim. né? Nossa, e uma coisa que fica muito legal é essa parceria com o seu companheiro, né? Porque ele Fica cuida, ele muito, cuida do meu portfólio, fica né? muito Ele é bonita as fotos. fotógrafo, então ele cuida muito bem do meu portfólio. Muito legal. E Ele o tem um outro olhar Instagram aqui é bem, o seu sim. pessoal também, né? É pessoal profissional, na verdade, né? Sim, O do projeto dessa vez surgiu por conta da narração em si, mas esse também contempla mais amplo, né? Digamos assim. sim, que E legal. aí tem algumas condições com relação a curtir a página do portal, do empreendedor, né? Do Sim, interior. sim, que Aí legal. curtir as minhas páginas e responder um formulário. Então precisa preencher um formulário básico, simples, mas é que pelo formulário que eu vou entrar em contato com a profissional da educação para a gente agendar. Serão 3 Que legal, sessões, né, que legal. de mentoria gratuita. E é uma é um sonho, né, que também tem se concretizado, que é realizar esse trabalho de compartilhar conhecimento, eternizar o que eu aprendi até então. Então, era uma coisa que surgiu pelas circunstâncias, né? Porque Sim. você precisava formalizar. Mas como que você gostou? Você não se sobrecarregou formalizando dessa forma, né? Transformando numa empresa. Gerenciar isso eu não vou falar para você que é super fácil, né? Sim, Porque eu estou é, conquistando espaços. sim, Então, eu continuo num trabalho formalizado em CLT, né? sim, E também empreendo. Então, sim. assim, equilibrar tudo isso é um desafio, né? É possível? É possível. É desafiador? É desafiador. Mas é uma vontade e um sonho que eu tenho, né, de fazer esse caminho também de partilha e de democratização do conhecimento, né, que é isso que eu acredito muito nisso, né? Então, que nem no caso aqui, né? Socializar o que eu sei, né? Quando eu faço o trabalho do Portal Conect Nazaré, inclusive é uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro, né? Você foi convidada para compartilhar o seu Sim, trabalho aqui, ninguém paga para vir para cá e a gente não aceitaria, não desvirtuaria o objetivo do sim. programa. E aí muita gente pergunta, mas o que que você ganha, né? Na verdade, eu não ganho Ah, nada, eu ah, gasto, né? Eu gasto com essa estrutura, com tudo isso. aham. Mas eu sinto, Meili, que eu estou construindo algo. Isso. É, mesmo que seja conexões, mesmo que seja Uhum, o meu trabalho seja relevante. É claro que uhum. eu sou vaidoso, como eu gostaria
tem uma importância, é um meio de comunicação importante na cidade, até porque a nossa cidade é carente, né? Sim, Não tem a emissora de TV não chega muito aqui, chega à sim, Vanguarda, mas o objetivo dela é mais São José dos Campos, a sim. sua região onde É você isso veio, né? mesmo, é. E a gente não tem nenhuma rádio FM aqui, né? Então Uhum, a gente precisava de um local para que as pessoas tivessem informação sobre a sua própria região, né? uhum, uhum. Então eu sempre costumo usar um exemplo. Capotou um carro ou vai ter uma festa no fim de semana. Se isso acontece muito longe, não tem seu interesse. Agora, se é no bairro que você mora ou Uhum, se é uhum, perto da sua casa, tanto uhum, uma notícia ruim quanto uma notícia uhum, boa vai uhum, ser do seu uhum, uhum. interesse, né? É, Você disse algo agora para mim assim, a gente não ganha nada, né? Eu mais gasto. sim, Eu costumo falar assim, eu ganho muito, sim, não ganho em dinheiro, mas ganho em parcerias, ganho em trocas de exatamente. conhecimento. E eu não gasto, eu invisto, Sim, sabe? É um investimento sim, profissional e pessoal. sim, Porque eu sinto que a minha alma se engrandece quando eu estou aqui, por exemplo, com você, ou quando eu vou em alguma escola, ou quando eu vou em alguma outra assim, instituição que solicita, né, sim, a partilha dos meus dons, dos meus talentos, da minha inteligência. Ah, Meili, mas você está, né, se vangloriando. Não, né? Eu tenho muito a aprender ainda, eu sim, tenho consciência disso. Inclusive, muitas vezes as pessoas falam, Meili, mas você às vezes é tão humilde que você não conta a sua trajetória, você não conta que você estudou tudo isso, você não conta que você gerenciou, contribuiu com tantas escolas, porque eu meio que me seguro. sim. Mas eu sei da importância também disso, que se eu estou aqui hoje contando tudo isso para você, é porque eu tive essa oportunidade de vivenciar e de caminhar, né, essa trilha, né? Mas é legítimo, né? Você reconhecer esse percurso que você teve, né? Sim, sim. Eu achava muito curioso, eu tinha muito a síndrome do impostor, né? A Ah, Fernanda Bueno, uma consultora do Sebrae, ex-consultora do Sebrae que veio aqui, ela também dá mentoria para mulheres uhum, empresárias, uhum. e ela falou muito disso, né? Ela falou assim, ninguém vai validar aquilo seu antes de você mesmo, né? Então, ou Isso. seja, fazer uma entrevista como eu estou fazendo com você, elaborar a estrutura desse local, né? Se eu fosse olhar só o que eu achava que tinha competência para fazer, eu não acharia que teria. Sim, sim. Mas fui atrás Uhum, e falei, não, vou fazer o melhor possível dentro das condições que eu tenho, uhum. né? E vou aperfeiçoando, né? Sim, E sim. realmente tem muita informação hoje que é acessível para a gente, né? Então a gente teria condições querendo e ter acesso a essa informação, diferente de 40 anos atrás, né? Sim, e esse trabalho que você faz eu admiro, eu acho louvável. E você é um contador de histórias do presente. Porque você mantém as pessoas que moram aqui, as pessoas né, que acompanham as páginas Sim, nas redes sociais do empreendedor, do portal, ela mantém as pessoas informadas. Né? Se a gente sim, entra na página, sempre tem um story ali que sim, mostra que olha o que está acontecendo, né? Olha a festa que vai ter, o evento que vai sim, ter, o acidente que aconteceu, quem vai conversar comigo essa semana. Então, assim, sim, você mantém a cidade muito atualizada. E o que eu quero falar também é que várias vezes a gente caminha pela cidade, né? sim. A nossa caminhada é meio cultural, mas também é física. E a Sim, gente sobe aqui, né, amado? A gente sobe essa rua aqui, né? E sim, várias vezes eu passei aqui pela frente e falei, gente, Nazaré tem uma web, sim, Nazaré tem uma proposta, né? Porque sim, várias vezes a gente passou nesse horário das 7, 7h30, e você, acho que eu acredito que era você que estava falando ano sim, passado, né? sim. Anos anteriores, assim. O Claudinho, que trabalhou com a gente Ah, aqui, é? né? O Claudinho que começou com uma rádio web Ah, aqui, tá. Eu né? falava assim, gente, Isso. olha que bacana, É. tem isso, né? O Claudinho trabalha com a gente ainda, ele vai ajudar a gente a fazer a cobertura do carnaval, Ah, tudo. que A interessante. diferença é que ele começou com esse espaço aqui e ele falou: mas é muito pesado para eu poder cobrir o aluguel. E eu falei: para mim também, manter só isso. E Uhum. é quando eu trouxe uma empresa que ficava lá em cima, trouxe para esse espaço aqui. Então eu Tá. falei: aí sim eu já ia pagar o aluguel, eu pago um só. Sei. E a gente aproveitou que já tinha um podcast do empreendedor anterior para criar o portal Ah, Conecta Nazaré, né? Mas o entendi. Claudinho, que foi um dos precursores, né, Ah, de criar uma tá. rádio web aqui, de trazer esse formato de podcast, né? Aham. Inclusive, ele está sempre colaborando com a gente. Foi só Ah, uma que questão ótimo. estrutural, Sim. né? Mas ele que teve essa ideia. Uhum. E quando a gente vem de fora,
sabe o que eu percebo muito, Meli? Que a gente acredita mais do que até a própria população daqui. Ele foi um dos exemplos que falou, não, vou fazer um programa no estilo de podcast, né? E as pessoas vão querer ouvir histórias da cidade, né? Aham. Na terça-feira veio o Renê aqui, o Renê Camargo, e o Juninho, que é da banda Os Nazarentes, né? O Diego acompanhou muito também da história, que o Diego é de Perdões, acompanhou Ah, muito essa história do Carnaval de Nazaré Paulista. E eles foram um dos que responsáveis por isso, né? eu vi esse dia. Sim, Então, semana eu passada. falei assim, as É. pessoas vêm pro carnaval, né, Diego? Aproveita o carnaval, mas pouca gente sabe como isso começou. E é como eu disse, você pode pesquisar, você não vai achar Não essa acha. informação, Não, né? não. Então, eles são história viva, né? Que ainda estão fazendo carnaval, que ainda estão brincando, que ainda estão que lembram como foi feito no começo. Sim, Eu- faz e, e resgate. esse legado precisa ser registrado, não só Sim, deles, mas de sim, todas as pessoas que vêm aqui, sim. né? Eu gostaria de me colocar também, Érica, à Claro, disposição das escolas, né, de Nazaré Paulista. sim. Eu gostaria de me aproximar das educadoras, ministrar oficina, visitar as escolas, porque eu não conheço as escolas daqui. Ah, Eu conheço as ó, o escolas de meu outras tio, ó, o cidades sogro dele, e né? não Ele é conheço a escola professor também. daqui. Cadê ele? Tá assistindo o episódio, né, Diego? Cadê ele dá Então, aula eu na Escola da gostaria de Herodes. E de conhecer, né, de história. visitar Professor de as história. creches, as escolas. Eu sei que aqui tem muitas creches, né? Sim. Então, assim, coloco-me à disposição também, né? Eu Não, acho bem perfeito. importante deixar isso registrado, porque é a cidade do meu coração, como eu falei, né? Sim. Inclusive, eu falo muito pro Adriano, né, pro meu parceiro, nossa, parece que eu moro aqui há muitos anos, Eu mais do também. que 5, Eu mais também. do que 5, de tanto que eu gosto da cidade. Eu gosto muito daqui também. E minha esposa fala, mas eu moraria em Atibaia. Eu falei, não, em Atibaia eu não moraria, não. Se fosse para ficar numa cidade maior, eu ficaria de onde eu Aham, vim. Então eu aham, prefiro ficar aham. aqui mesmo. E fiquei encantado pela cidade. E sinto uma espécie de dívida da cidade, de fazer ela. Fui bem acolhido. Eu vou no posto de gasolina, converso com o frentista. Nossa, eu Eu fui também. fazer um vídeo, fazer uma reportagem sobre as carretas na estrada de Guarulhos de Nazaré. Aí Aham. eu parei para conversar com o morador e fiquei ali conversando com ele. Qualquer coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho conversar com as pessoas, né? Sim. E eu acho isso muito legal. Isso é muito, muito forte aqui mesmo. Aonde eu vou, eu me sinto bem acolhida e faço amigas. Então, assim, faço Sim, amigos. A Rose e a Sandra, por exemplo, elas me acolheram de um jeito que eu acredito assim, gente, eu acho que em nenhum lugar do mundo eu seria acolhida. sim. Porque um dia eu precisava participar de uma formação online e acabou a luz. Você imagina o desespero que eu entrei. Na hora eu liguei para quem? Para Rose e para Sandra, para elas me auxiliarem. A Sandra abriu o espaço dela, né? O Sim. habitat dela para eu ir, para fazer. Então, assim, gente, elas não me conheciam direito. A gente tinha se encontrado poucas vezes. Sim. E fizeram todo o movimento para que desse certo, Sim. sabe? E assim, é demais assim o vínculo que a gente cria aqui é muito diferente dos outros lugares. Isso eu Sim. posso te falar. Então, acolhe a É gente, né? muito diferente. É. Eu gostaria, assim, se nós estamos caminhando para o fim, Sim, estamos. de brindar os 5 anos da Meire Moane, projeto É Desta Vez, né? Claro. Em todos os lugares, como eu falei, que eu for esse ano, eu vou fazer esse brinde, porque 5 anos são 5 anos. Sim, Nossa, mas só 5 anos. Gente, 5 anos de um empreendedorismo educacional. muito difícil, hein? É, É muito difícil de se manter, sim, né? Eu não vou falar para você que é fácil. É muito difícil, é muito desafiador, né? Você encontra obstáculos, encontra também desafios que você pensa assim, vou acabar com o projeto, né? Não vou seguir adiante. Aí, quando eu estou quase num pé para desistir, alguém me convida, alguém me chama, alguém valoriza, sabe, incentiva, é isso mesmo, te dá um gás continua, ali. vai, sim. Sim, Porque em tudo que a gente faz na vida, Eric, não sei se provavelmente com você também, existem as vozes que te incentivam e as vozes que dizem, sim. o Isso não vai dar que nada. você ganha com isso? Exato. É. Você está ganhando com É, isso, né? sim. Então, eu tenho buscado escutar as vozes que me incentivam, que me motivam, que me convidam, né? Por isso eu agradeço de novo, né? Mais uma vez o convite.
Para mim é sempre um prazer e uma grande alegria mesmo compartilhar aí, conversar, contar o que eu faço. Olha, me convida, me chama, eu vou, me chama que eu Sim. vou. Né? E É, por isso eu vamos gostaria de sim, brindar claro. com você. E a gente vai falar assim, é desta vez. Perfeito. É desta vez, Portal Conecta Nazaré. Tá? É desta Dessa vez, vez, Portal Portal Conecta Conecta Nazaré. Nazaré. Boa. Aí, Diego. Estamos brindando com água, porque água é vida. É vida, boa. Gratidão, viu, Eric? Eu que agradeço. Toda a equipe. Tenho aqui um brinde, né, para você, que é a nossa caneca do Portal Conecta Ai, Nazaré. que chique! Nossa! Eu É. também tenho um brinde, Adriano. Pega lá a minha camiseta. Eu trouxe uma camiseta. Ah, Se que não legal. servir para você, você dá de presente para alguém, tá, Eric? Nossa, que máximo isso! Quer que eu abra pra você? Vai quebrar essa mão Sim, aí. não, deu certo. Aqui. Olha, a camiseta é a camiseta. A camiseta é a camiseta do projeto Liderar para. Deixa eu abrir aqui para você. Educar que para inspirar, legal. tá? Educar para bonito. inspirar. Olha só. Vou mostrar aqui, Diego, pra você. Se não servir para você, você presenteia alguém, tá Não, bom? serve sim. Vou ter que emagrecer pra servir, né, Diego? Educar para inspirar, que é o da mentoria, né? Para inspirar. Que Sim. bonito, hein? Olha. Depois eu vou tirar uma Então foto. trocamos presentes. Olha a caneca, gente, Muito que legal. chique. Olha isso, É. agora eu tenho uma caneca. E minha família me pede a caneca, mas ninguém ganha, viu? Se não for sorteado, se não for convidado do programa, não Que ganha, bacana. né? Olha, gente, adorei, amei. Eric, não esqueça que também, né, quando surgir algum evento, algo assim, você me chama, tá? Para contribuir. Ah, você vai ter um aqui que a gente estava com o seu nome desde o primeiro momento, né? Que a gente vai fazer um evento para as mulheres empreendedoras, Olha, né? que bacana. E vai ser logo, vai ser dia 11 de março. Nossa, tá né? perto. Tá pertinho, né? Tá. E seu nome tá marcado, viu? Tá bom, me chama então que eu venho. Então é isso. Eu queria agradecer as pessoas que acompanharam o nosso trabalho aqui, né? A Meili, que desde o começo sempre recebeu a gente muito bem, né? Porque a gente fica cutucando um pouco, perguntando, querendo saber das informações para a gente trazer o melhor conteúdo para vocês. E amanhã vai estar disponível o episódio completo, numa qualidade um pouco melhor do que a transmissão no YouTube, né? Então, amanhã vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, né? Ótimo. No Spotify, porque as pessoas gostam de ouvir e falar, nunca consigo, tenho outros compromissos no horário, mas eu queria acompanhar. Que bacana. Né? Eu queria ouvir. Então vai estar disponível e eu vou deixar aqui as redes sociais para que vocês possam acompanhar também. Então, amanhã vai estar disponível. Mais uma vez, obrigado pelo o Adriano, seu companheiro, que deu várias dicas importantes para a gente tem a lição de casa para deixar a imagem melhor aqui, né? Agradeço o Diego na condução aqui dos trabalhos. Sim. Né? E é isso aí, né? Então, semana que vem a gente vai ter o último episódio dessa temporada e depois a gente volta depois do carnaval, né? Vai ter uma história muito legal para contar também na semana que vem de mãe e filha, que vai ser muito legal. Então, vejo vocês. Até lá. Obrigado, Diego. Até mais.